O Evangelho deste 25º domingo do tempo comum, segundo São Mateus, capítulo 20, versículos 1 ao 16. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos e a nós hoje em Presidente Prudente. O reino do céu é como um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda por dia, uma moeda de prata, e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão vocês também para a minha vinha. Eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que vocês estão aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: vão vocês também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chame os trabalhadores e pague uma diária para todos. Comece pelos últimos e termine pelos primeiros. Chegaram aqueles que tinham sido contratados pelas 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, chegaram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. No entanto, cada um deles recebeu também uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. E o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto com você. Não combinamos uma moeda de prata? Tome o que é seu e volte para casa. Eu quero dar também a esse que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou você está com ciúme porque estou sendo generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe o nosso pecado, ilumine a nossa vida. Amém. Os que estão em pé, se quiserem sentar, temos aqui mais uns 5 lugares na frente, um banquinho perto do padre, né? Chamado oral. Irmãos, irmãs, tentarei ser breve. A palavra que ouvimos hoje, especialmente o Evangelho, não é um tratado sobre as relações trabalhistas. Se fosse, teríamos um problema, né? Haveria um quê de injustiça na hora do pagamento. Mas não é isso, não é o que nos interessa e também não é isso. A parábola é sempre um modo inteligente de Jesus contar uma história, tirar dali um ensinamento, mas incutir na vida dos ouvintes algo novo. Vejam, a parábola, se a pessoa está disposta a ouvir, ela diz mais do que foi dito. A gente ouve uma história e vai longe.
se não houver interesse de aprender, de escutar, você escuta aquela história, se for engraçada você não ri, se for triste você não chora, não acontece nada. Ela fica como uma historieta sem graça, sem sentido. Assim, Jesus está confrontando de novo aqueles que no seu tempo o acusam de ter um certo privilégio, uma convivência, uma amizade com os que são tidos como os piores da sociedade. Assim, Jesus fala nessa parábola como Deus se comporta conosco, como a sua ação está para além de toda justiça humana e que o seu modo de agir, além de original, é gratuito. Pergunto a vocês e quero uma resposta. Você quer ser salvo, sim ou não? Eu já sabia da resposta, né? Mas tudo bem. Você acredita que Jesus é Salvador, sim ou não? Vejam, nós cremos que Jesus é Salvador, que Deus nos salva, e nós queremos ser salvos. Cremos que Jesus salva e queremos ser salvos. Ou seja, a salvação não depende de nós, depende de Deus. E o que a palavra ensina hoje é que Deus tem um desejo de salvação imenso. Deus não quer que ninguém se perca. Vejam, aplicando um pouco a leitura do Evangelho. Tem gente que chegou à fé, chegou a Deus, chegou à igreja no ventre da mãe ainda. Começou a frequentar a igreja na barriga da mãe. E desde então está na igreja. Foi contratado às 8 da manhã, desde sempre. E está lá. Outros chegaram um pouquinho depois, na hora da catequese, pelos 10 anos, 11 anos, 12 anos, 15 anos. Foram contratados às 9 da manhã. Mas que bom, que graça, que bênção que você tenha chegado a Deus e à fé. Outros chegaram um pouquinho depois, ali na segunda idade, pelos 20, 30, perto dos 40, para casar, para batizar, um retiro, uma enfermidade, alguma coisa provocou essa contratação, digamos assim. Então, ao meio-dia e às 3 foi contratado. Que bom, que bênção, que graça. E tem aqueles que só se achegaram ao Senhor depois que dobraram o cabo da boa esperança. Aqueles jamais no finalzinho do dia, no crepúsculo do dia da existência. Que bom, que bênção, que graça. E qual é o pagamento para quem chegou desde o princípio e quem chegou agora? Salvação. 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 Vida nova. Salvação. O pagamento é o mesmo. Não há de ser diferente. Contei aqui numa das missas da novena, eu vou repetir porque temos mais gente agora, sobretudo em cidade pequena. Eu sou de cidade menor, né? Sou de Tarabai, mas já fui padre quer dizer, onde eu passar eu sou padre, né? Mas atuei administrando a paróquia de Piquerubi, também de Caiuá, fui lá em Primavera, Rosana, enfim. Toda cidade tem o seu pecador público famoso, né? Toda cidade. Algumas tem mais que um, tem uma dezena de pecadores públicos, daqueles que você sabe tudo da vida, né? Daquilo que você sabe todas as traquinagens. Então vejam, se um dia um infeliz desse, pensa lá na cidade menor, né? Se um dia esse infeliz resolve ir à igreja, aquele pecador público, né? A hora que ele aponta na porta, é como se todos olhassem para ele e fizessem assim: oh, quem está na igreja? E começasse a pensar: será que está doente? Será que fez promessa? Está endividado?
está bêbado, foi flagrado, tem 1000 possibilidades. Todos os olhares para aquela pessoa são fulminantes. E ela não vê a hora de acabar aquele negócio para ela ir embora. Porque arde o rosto, queima. Será que isso acontece ou não? Sim ou não? Não, se você acha que não, não tem problema, pode responder não. Como deveria ser? Deveria ser assim. A hora que aquela pessoa, pecadora pública, na mais alta patente, né, apontasse na porta da igreja e entrasse, deveriam todos se levantar, olhar para ela, estender a mão, um abraço e dizer: puxa, que bom que você veio. Faz tanto tempo que a gente está esperando por você. O seu lugar esteve o tempo inteiro aqui esperando você, porque aqui é o seu lugar. Lembrem-se do ato penitencial que eu dizia, o que Isaías disse, que os nossos pensamentos e o nosso jeito de ser está muito distante dos pensamentos de Deus e o jeito de agir de Deus. Como é que Deus age? Como esses que ficam se perguntando: será que está doente? Ou esse que diz: que bom que você veio? O que vocês acham? Primeira ou segunda opção? E quando será que nós, discípulos dele, vamos agir como ele? Quando será que nós, discípulos dele, vamos olhar os outros com o olhar de amor com que ele nos olha? Quando será que vamos arriscar um pouquinho mais a ser cristão, a temperar o mundo, dar gosto ao mundo? Até quando nós vamos ficar fechados nessa lógica retributiva ou cumulativa? Se quem não me fez bem, por que eu tenho a obrigação de fazer bem a essa pessoa? Nada mais distante do Evangelho, irmãos, irmãs. E é isso que hoje nós aprendemos, que Deus, Ele age de modo gratuito. Deus nos ama não porque nós sejamos bons. Vamos repetir isso? Isso, agora vamos repetir no singular, né? Deus não me ama porque eu seja bom. Deus me ama para que eu seja bom. Deus não nos ama porque sejamos santos, Deus nos ama para que sejamos santos. Imagina, se você inventar: vou só participar da comunidade, da igreja, quando eu tiver tinindo, quando eu for ótimo, quando eu for santo. Não vai participar da comunidade nunca. Pode desistir. Quando você se converter, quando fizer todas as coisas, não vai participar nunca. É participando que a gente vai sendo formado, remodelado, transformado, curado, libertado. Isso talvez escandalize muito a gente, sobretudo o exemplo que vou dar agora. Alguns domingos, os 2 domingos, dizia que se você se afasta da comunidade, como que Deus age com você? Ama você. Se você faz uma traquinagem, futrica um pouquinho da vida alheia, como é que Deus age com você? Ama você. Se você atropela alguém, Deus ama você. E o que talvez agrida mais os ouvidos, é: se você mata alguém, Deus ama você. Nada muda o amor de Deus pela gente. Nada. Nada. A gente andou ouvindo a vida inteira que Deus tem um livrão lá no céu, não é isso? Tem uma caderneta. Alguns têm uma capivara, né? Assim, uma lista, né? Que a gente tem lá todas as informações, tudo que a gente fez está lá. Claro que hoje em dia, com a tecnologia, Deus salva tudo nas nuvens, né? Então, essa piada é meio ruinzinha, mas deu certo. Deus salva tudo na nuvem.
O interessante é que Deus é meio desmemoriado. Me perdoe, Senhor. Deus é meio desmemoriado. Ele só se lembra das coisas boas que você fez. Do mal que você fez, Ele não se recorda nada. Ele veio pagar a dívida. Deus nunca mudou o passado de ninguém. Nunca ouvi alguém professando, dando um testemunho: Deus mudou o meu passado. Deus não muda o passado de ninguém. Então tem um vírus lá nesse computador celeste, onde Ele salva todas as coisas. O vírus chamado amor, que apaga tudo de mal que a gente fez. Aí quando Ele for puxar a nossa ficha, quando a gente chegar no céu, olha, fez isso de bom, ó, cara bom, hein? É disso que a gente tem que sair convencido hoje da igreja. Deus é gratuito, gratuitamente de graça, ninguém paga nada. As coisas que nós fazemos de bom, nós fazemos porque percebemos o quanto Deus nos ama. Não fazemos para que Deus nos ame. A gente pode até tentar comprar outra pessoa, mas Deus a gente não compra. Ele não está à venda. Ele está acessível e de graça. Acessível e de graça. Quem o busca, encontra. Busquem o Senhor enquanto é tempo. Primeira leitura. Busquem o Senhor enquanto é tempo. Ele se deixa encontrar. Essa mensagem de gratuidade de Deus deveria transformar a vida da gente, o jeito da gente agir todo dia. Não precisamos fazer cálculos. Por exemplo, eu não devolvo o dízimo para ter mais, eu devolvo porque tudo que eu tenho Ele me deu. Olha que diferença. Olha que diferença. Eu dou do que recebi. Não existe uma loteria. Bom, eu disse que eu tentaria ser breve. Última ideia, reforçando aqui esse caminhar meu. Essa moeda que cada um recebeu, esse denário, essa moeda de prata, era suficiente para um dia de manutenção da família. A moeda que devia ser universal hoje é essa moeda, não da parábola, mas da palavra de Deus, a moeda do amor. O amor deveria ser a moeda universal. Aproveito isso para lembrar uma aplicação que já fiz aqui. Nós somos todos crianças, Deus é nosso Pai. E Deus colocou na nossa carteira uma moeda, um dinheiro, um dinheirinho. Certo? Sim ou não? Entra na brincadeira, pelo amor de Deus, hein? Então, Deus colocou na nossa carteira um dinheirinho. Sim ou não? Ok. O dinheirinho do Banco Central do Céu chama-se amor. Deus colocou na nossa carteira um dinheirinho, esse dinheirinho se chama amor. Quando a gente sai por aí para fazer compras, qual é o dinheirinho que a gente tem para pagar as compras? Pô, vocês dão conta, qual que é? Vamos de novo que vocês não estão participando. A gente sai por aí e compra. Vocês queriam um cartão de crédito de amor também, né? Também seria bom. Então você sai por aí e vai pagar as contas com o dinheirinho que Deus te deu. E qual é o dinheirinho que Deus te deu? Amor. Ok. Até aí me parece, não tem muito problema. O problema é quando os outros nos pagam e a gente precisa dar o troco. Aí a gente tem alguma dificuldade. Vejam. Desculpe-me ser redundante. Qual é o dinheirinho que a gente tem na carteira? Ok. Aí alguém vai lá e ele paga uma ofensa. Você vai na sua carteira para dar o troco. Qual é o dinheirinho que você tem para dar o troco? Alguém lhe ofendeu e qual é o seu troco? Se você estiver pagando ofensa com ofensa, o diabo andou visitando a sua carteira e pôs uma moeda falsa lá dentro. Porque Deus não nos deu outra moeda senão amor. Se alguém me faz mal, o troco que eu tenho para dar é amor.
É fácil de entender isso e até bonito, né? Viver talvez seja um pouquinho mais desafiador. Mas a gente veio aqui porque a gente quer viver. Viver, para mim, é Cristo, diz a palavra. Termina São Paulo dizendo: comportem-se com a dignidade de quem serve o Evangelho. Olha que bonito. Comportem-se à altura da dignidade do Evangelho. Porque se tem 230 mil pessoas neste município de Prudente, nós somos apenas 350 pessoas. Mas se 350 pessoas acreditarem, viver, dando bons trocos, muita gente será conquistada para o Senhor também. Porque o que tem de gente nas praças, esperando ser contratada, ser alcançada pelo Senhor, não está escrito no gibi. Tem muita gente precisando do seu trabalho. Irmãos, Deus nos salva gratuitamente. Nós podemos fazer coisas boas, porque Deus é bom e nos quer bons, santos e santas. Última frase dessa minha homilia. A justiça aqui no Evangelho hoje significa ajustar-se ao modo de Deus agir. Se quer ser justo diante de Deus, ajuste o seu modo ao modo de Deus agir. Se eu procurar agir como Deus age, eu serei justo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.